Bom dia, irmãos. Deus abençoe a sua vida e que você tenha um excelente domingo. Vamos ler Efésios, capítulo 3, verso 20. Diz assim as Escrituras, Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. 20 e 21. Paulo, ele faz essa declaração, um louvor a Deus, no final do argumento que ele desenvolve acima. Então, ele diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Pedimos? Quantas coisas nós pedimos em oração? E quando se fala do cristão, do crente e Deus, quando se fala em pedido, se fala em oração. E Paulo começou essa parte no verso 14, falando sobre oração. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Como que é importante a oração para a nossa vida, para a vida da igreja? Paulo, quando ele fala no verso 14 sobre se pôr de joelhos, ele fala de humilhação diante de Deus, de honra, de respeito pela soberania daquele que tudo fez, que tudo sustenta, e chama de Pai. Ele está ensinando aos Efésios um relacionamento pessoal, íntimo, com o Pai. Ele diz, não é um Deus distante, é um Deus próximo. Nós podemos desenvolver um relacionamento muito precioso com Ele. Então, esse verso 14, no verso 16, ele vai dizer a finalidade da sua oração, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos no poder mediante seu Espírito no homem interior. Então, qual era a finalidade de Paulo estar orando? Fortalecimento interior. Fortalecimento interior vai resultar em abundância de amor, que é o que ele vai falar depois, do amor de Cristo no coração da igreja. Essa igreja, ela se torna operosa e resplandece a glória de Cristo. Mas então tinha um objetivo da oração de Paulo: fortalecimento, tornar aqueles crentes fortes. Um crente fortalecido é contagiante, ele contagia e encoraja. Agora, um crente que não está fortalecido, ele desanima a quem estiver perto dele, porque ele não tem o que falar. Ele vai estar vazio. E a oração de Paulo era para que a igreja estivesse fortalecida espiritualmente, animada em Cristo, em amor. Eduardo Baldes fala algo muito interessante, dizendo: a oração abre uma saída para as promessas e remove os empecilhos no caminho da execução e assegura seus fins. Quer dizer, de 11 livros ele escreveu 9 sobre oração. Ele tinha um conhecimento de fato sobre o que era a oração. Baldes, então ele diz, a oração ela abre a saída das promessas
e remove os empecilhos, seja quais forem. No caminho da execução das promessas, nós vivemos sobre promessas de Deus. É a nossa jornada, a nossa caminhada. E ela assegura seus fins. Então, como isso é precioso para a minha alma, como nós precisamos ser fortalecidos, e como nós precisamos ter um estilo de vida para vencer esses desafios diários. Eles são diários. Além desses desafios, a gente ainda tem a oposição do nosso adversário diariamente, cheio de artimanhas, procurando toda hora encontrar uma ocasião para causar algum dano à nossa vida ou ao corpo de Cristo. Então, depois que Paulo mostra o que ele fazia pela igreja e qual era a importância da oração para a sua vida e para a igreja, para se fortalecer, no verso 20 ele faz essa declaração gloriosa, dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos. Ele continua falando, desenvolvendo o seu assunto sobre oração. Mas aí ele faz essas 3 declarações, dizendo, primeira, que Deus é poderosíssimo. Ele serve ao Deus poderoso, todo-poderoso. Não há outro igual ou semelhante a Ele. Ele tem um poder real, ilimitado. Não tem adversário para barrá-lo. O seu poder opera além das nossas expectativas. Por quê? Porque Ele é poderosíssimo. E porque às vezes nós pedimos alguma coisa a Deus e por causa da nossa limitação, da nossa fraqueza, acabamos pensando que Ele vai fazer talvez só aquilo. Ou, se lhe agradar, talvez Ele faça alguma coisa. É a nossa limitação. Talvez isso já tenha acontecido conosco em algum momento da nossa vida. E depois que Ele faz, então a gente vê como que não há limite para Ele. Em Romanos 4, 21, Paulo vai dizer: estamos plenamente convencidos de que Ele é poderoso para cumprir o que havia prometido. E cumpre. A gente tem que entender que nós vivemos sob as promessas de Deus. Ou nós vamos viver de acordo com os nossos desejos e propósitos. Mas eu penso que a igreja, ela vive sob as promessas de Deus. E por isso que nós precisamos confiar nele de todo o coração, de toda a nossa alma. Porque de fato Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Para a igreja, para a minha vida, para a sua vida. Mas Paulo também diz: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Quando oramos, nós pensamos e pedimos. Mas Deus é poderoso para fazer muito mais do que a gente possa pensar. Ele pode fazer tudo. Não tem limites para Deus. É isso que a gente tem que pensar. Suas realizações podem surpreender e sempre surpreende. Elas sempre estarão acima das nossas expectativas. Há um episódio na Bíblia, quando Jacó, ele estava no ribeiro de Jaboque, ele ia passar, a encrenca era grande, a confusão era grande com o irmão que tinha ficado para trás. 20 anos depois ele voltou, mas ele sabia que a oposição era real. Então, ali em Gênesis 32, 11, ele faz um pedido para Deus. Ele só queria aquilo. Ele queria retornar para sua casa e voltar em paz. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que ele não venha e ele mate-me e as mães com seus filhos. Era o medo de Jacó, por causa daquela confusão lá que acabou sendo gerada 20 anos atrás.
Então, era só isso, ele queria isso de Deus, passar tranquilo ali, transitar na terra perante seu irmão. E aí acontece aquela cena que a gente não vê em parte alguma da Bíblia. Um homem que se agarra nos pés de um anjo. Ninguém vê isso, em parte alguma. A gente vê homens se curvando diante de anjos. Mas Jacó passou do normal, dos limites. E aí acontecem algumas coisas. Mas Deus sabia o coração dele, sabia da aflição, do que ele estava passando. E Deus sabia das suas promessas. Jacó, ele estava caminhando debaixo das promessas de Deus. Por isso que ele fez essa oração. Então, Deus dá um deslocamento no nervo da sua coxa. Você lê ali, você parece que não entende nada. Por que Deus machucou esse homem? Porque ele estava agarrado com Deus? Talvez sim, talvez não. Talvez tenha outro propósito. Depois Deus muda o nome dele, de um suplantador para um homem, um príncipe que luta com Deus e com os homens. Mudança de nome, mudança de história, mudança, talvez, de caráter. Ou Deus mostrando que não era bem aquilo que significava. Aquele homem era mais precioso do que o nome que lhe deram. Então Deus dá um nome para ele, Israel. Um nome de uma nação. Agora, uma nação não poderia ter o nome de usurpador, usurpadora. Deus dá um nome legítimo. Ele mudou a história daquele homem. E aí a gente sabe que quando ele se encontra com Esaú, aquele irmão dele que vinha com ódio, ou talvez com sangue nos dentes, ou nos olhos, sei lá, onde é que você quiser colocar esse sangue, mas a única coisa que ele consegue fazer é chorar e abraçar o seu irmão. Então, qual foi a surpresa? Ele pediu só para passar. Deus deu muito mais do que ele pediu, ou ele pensou. Jamais, talvez, ele tenha pensado que Esaú poderia chegar naquela condição. Mas veja que o quadril dele estava deslocado, e ele se ajoelhava e andava diante do irmão dele com muita dificuldade. E Deus usa os seus meios para quebrantar o coração de um homem duro. E quando Esaú olhava para aquele homem mancando, se ajoelhando 7 vezes diante dele ali, então o homem se quebrantou de vez. A única coisa que ele sabia expressar era choro no pescoço de Jacó. Deus tornou também aquele local significativo, porque Jacó chamou Peniel. Eu vi Deus face a face, ele poupou a minha vida. Nunca mais ele esqueceria que aquele local foi palco de uma experiência que jamais ele poderia esquecer. E serviu de testemunho, porque também os seus familiares, o povo que estava sob a sua liderança, soube que ele esteve face a face com Deus, e Deus o poupou, e Deus o ajudou, e Deus quebrantou seu irmão, e Deus mudou a sua história. Então tornou uma experiência de testemunho público, porque Deus faz infinitamente mais do que podemos pensar e pedir a Ele. Essa é a realidade. Nós pensamos pequeno. Deus tem planos largos e profundos. E a gente vê como é maravilhoso o que Deus pode fazer em resposta às nossas orações. Me parece que sempre vamos ser limitados. Mas Deus sempre amplo, na sua visão, nas suas respostas. Isso é uma verdade. O seu poder opera em nós, mediante a fé e a confiança que estamos nele, que temos. Veja, Paulo está falando para uma igreja. Então, essa igreja, ela crê, ela caminha com Cristo, confia nele. Mas ele está encorajando para que essa igreja saiba que o poder de Deus, ele opera em nós, ao nosso favor, através do seu Espírito Santo. Não são as nossas próprias capacidades ou habilidades, devemos olhar, mas devemos olhar para Deus, para o que Ele pode operar
em nossas vidas ou através das nossas vidas, em nossas vidas, pelo seu Espírito, em favor de outras vidas. Seu poder está disponível aos servos de Cristo para capacitar os crentes, para o santificar, para o purificar, para os guardar do mal, para perdoar os pecados, para transformar, para mudar, corrigir, para fazê-los superar obstáculos, para os conduzir em vitória, ou para fazer as suas obras, as obras de Cristo que Ele tem para nós, que Deus tem para nós. Então, Paulo, ele faz essa exortação do 14 ao 21, com esse louvor a Deus, que o mais precioso é o Deus que opera além daquilo que nós podemos pensar, pedir ou imaginar. Ele é infinito, logo suas bênçãos são infinitas. Mas mesmo assim, Ele continua fazendo. Então, se a gente pensar para os dias atuais, nós temos vencido juntos batalhas. Através de quê? Da oração. O testemunho do Ivan, semana passada, Foi semana passada. O testemunho dele é reflexo da oração da igreja. Eu não falo só da Igreja Batista Central, mas de irmãos de outras igrejas que estavam orando. A somatória dessas orações chegaram aos céus e Deus disse: vou responder. E respondeu. Ivan estava aqui de pé. Poderia não ter estado, mas Deus foi misericordioso em resposta às orações da igreja. E nós vimos quantos outros, eu não lembro do nome do garoto, mas o nosso irmão Felipe tinha pedido há algum tempo atrás, na reunião, no encontro de homens, oração para um menino que estava fazendo um tratamento de câncer, e um câncer bem complicado, né? E depois, um mês e pouco depois, ele disse: está resolvido, Deus já atendeu as nossas orações. O menino estava batendo o sino, negócio resolvido. Deus maravilhoso, né? Respostas de orações, elas vêm numa medida muito maior do que podemos pensar ou imaginar. Nós temos orado pelo André. André, você não está, vamos dizer, esquecido não, André. Você está e é alvo de nossas orações. E nós cremos na vitória plena. Ela está em andamento. Daqui a pouco Deus dá a consumação da sua vitória, para você falar das glórias de Deus e do que Ele fez na sua vida. Uma experiência, né? Deus é maravilhoso. E agora a Silvana criou mais um grupo aí para a gente estar orando especificamente, porque a gente já orava pelo pastor Linho, né? Deus operar um milagre. Meu irmão, o crente, ele vive no meio de milagres. A nossa vida é um milagre. Tudo é um milagre. Se você olhar para a vida, para as coisas criadas de Deus, isso, se a natureza tivesse nascido por si só, criada por si só, então era natural. Mas ela foi criada por um ato poderoso de Deus, e Deus é sobrenatural. Então essas coisas foram criadas por atos sobrenaturais. Nós vivemos no meio de coisas sobrenaturais, embora nós olhamos como se fossem naturais. São coisas tremendas, são milagrosas. Deus tem feito coisas tremendas na história e no presente. A gente não pode esquecer isso. A questão é que nós esquecemos tantas coisas que Deus fez esse ano no nosso meio. Se você tentar procurar, às vezes não vem no estalo, mas que Ele fez e continua fazendo e irá fazer. Agora, nós não podemos esquecer que nós temos um compromisso de oração. Paulo se punha de joelho diante do Pai. Nós temos um Pai que, se você pedir pão, Ele não vai te dar outra coisa, Ele vai te dar pão. E talvez te dê outra coisa. Minha sogra disse que não gosta de comer pão puro, ela tem que passar uma manteiga, alguma coisa. Então, na verdade, quando Deus dá o pão, Ele não dá um pão seco, Ele dá um pão fresquinho, mas com alguma coisa a mais.
Ele faz isso por amor a nós. Então, que haja sempre no seu coração um louvor. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos e pensamos. Que haja esse louvor diariamente no seu coração, conforme o seu poder que opera em nós, e continuará até o último dia da nossa vida. Então, depois daquele dia, estaremos com Ele eternamente, está tudo resolvido. Que Deus abençoe a sua vida. Você tenha um excelente dia e um louvor no seu coração para Deus. Amém.